Amém, irmãos? Amém. Filipenses 4:4 diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança em mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em todas as maneiras e em todas as coisas sou instruído, tanto em ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Que palavra, né? Essa palavra já foi uma doutrina, né, irmãos? Que palavra. Irmãos, eu confesso que eu me alegrei tanto quando eu li essa palavra. E eu falei, Espírito Santo, me dá a virtude do teu Santo Espírito de conhecimento. Que os irmãos possam se assentar, para que eu possa esboçar uma palavra. E a palavra de Deus para conosco hoje diz e fala para os nossos corações a verdadeira paz. A verdadeira paz, irmãos. Aleluia. O século XX, né, já passou, foi marcado por duas grandes guerras mundiais, seguida por décadas esta guerra. E depois prosseguiu em uma guerra fria. O que é uma guerra fria? Quando o mundo permaneceu dividido em duas ideologias de potências mundiais, era um tempo de aparente paz, mas sabia-se que estava em conflito. Ainda se ouviam os rumores de guerra, e as dores das feridas ainda não tinham sido saradas. Vou simplificar e trazer para nós. Exemplo: tem uma certa ocasião que a gente perdoa alguma situação, por mais que a ferida esteja, mas se dá um ar de perdão. Mas, entre aspas, fica as faíscas, né? Os irmãos estão entendendo, não estão? Amém. Fica as faíscas. Uma vez uma outra, vem-se uma lembrança e uma indireta. Entendeu? Por esse motivo, irmãos, há uma falsa paz ou um falso perdão, como se a gente tivesse perdoado de boca, mas dentro do coração a ferida ainda esteja a corroer. Porque quando a gente perdoa, irmão, a gente esquece. Porque o próprio Deus, ele diz que todos os vossos pecados antes ficou para trás, e eu lancei os vossos pecados no mar do esquecimento. E tudo se fará novo, e tudo se renova, e tudo se recomeça. Por esse motivo, amados irmãos, o mundo em si, apesar de não ter conflito no século XX, havia essa falsa paz. E sabemos que esta falsa paz, irmãos, ela prevaleceu até o século XXI. A gente vê que estourou recentemente o conflito e a guerra se estendeu.
E estamos com mais de meses que esta guerra ela não cessou. E vimos que tem 12 países grandes, os Estados Unidos, que está entrando em conflito. Não ainda de luta corporal, mas se entra em luta corporal, irmãos, aí a nossa sociedade que nós vivemos hoje vai ser abalada. Porque quando veio a pandemia, veio um conflito de uma restrição de valores. Países enriqueceram nessa pandemia e países empobreceram. E houve uma desestabilidade de valores. E vimos que o nosso Brasil em si, apesar de nós termos liberdade de expressão, foi abalado também. A gente se reteve por muitos e muitos dias dentro das nossas residências sem poder estar num ambiente de adoração. Mas nem isso nos abalou ao ponto de negligenciarmos a nossa fé em Cristo Jesus. Porque nós atravessamos esse período. E quando se chega a um período bom, aparentemente, que se findou um pouco desse mal, a igreja parece que desfaleceu. Não estamos falando do ministério em si. Eu estou generalizando. Porque o nosso ministério glorifica a Deus, porque são um dos poucos que estão vivendo a essência da Bíblia. E apesar dos apesares, irmãos, os nossos cultos de doutrina têm, irmãos. Porque quando a gente começou, infelizmente eu digo, não tenho medo de falar, eram 2, 3 pessoas para ouvir um culto de doutrina. Mas eu louvo a Deus que aqui está mais de 30 pessoas. Seria bom, irmãos, que a igreja em peso estivesse, porque o nosso ministério já está chegando a mais de 100 membros. E pastor, Eu glorifico a Deus porque tem pessoas que se ausentaram de nós e quer regressar novamente para conosco. A gente está pensando em reabrir uma outra igreja, em um outro local, mas ainda não é tempo de dialogarmos sobre isso. Por enquanto a gente está orando. Por quê? Porque Deus vai nos proporcionar, se nós nos colocarmos diante do Senhor, conforme Ele quer. Porque a Bíblia nos diz: pede e te darei por herança as nações. Mas para mim pedir ao Senhor, eu tenho que estar bem com o Senhor. Eu não posso chegar perto do Senhor e pedir a minha vida ter desconcertada, não. Que crédito eu vou ter com Deus? Se eu chegar diante de Deus, Deus nos dá crescimento se eu estou todo desmantelado. Sabe o que Deus vai dizer? Conserta-te primeiro, e eu vou te dar o crescimento. Por esse motivo, amados irmãos, eu tenho que olhar dentro de mim, tenho que me corrigir todos os dias. Todos os dias. Eu sei, amados irmãos, que nem todos pensam da mesma maneira. Queria eu, irmãos, que todos os obreiros compartilhassem conosco essa mesma esperança de crescimento. Aleluia. Eu queria, eu quero, mas eu respeito. Eu procuro estar bem com todos, eu procuro dar liberdade a todos. Eu não estou incomodando os irmãos ao ponto de os irmãos dizer assim: esse pastor fica todo tempo me importunando. A não ser, irmão, para o crescimento espiritual, para o amadurecimento, pela busca, pela presença do Santo Espírito. Mas eu deixo a liberdade do obreiro, da igreja, entender que ela é a responsável pelo querer e não a minha pessoa. Porque a minha parte, enquanto Deus estiver, eu vou fazer. Ô glória! Aleluia! Eu vou fazer, irmãos. E no dia que eu não estiver mais fazendo, irmãos, me julgue e me tire do altar. A igreja está aqui para isso. Eu não vou me procurar, me esconder de trás de carapuça, não. O meu jeito é esse. Aleluia! E que Deus ele venha abençoar todos nós. Eita, Senhor.
Se não der tempo, irmão, de eu esboçar a palavra, Glória. entenda que na outro culto eu termino. Ô, glória. Aleluia. O texto de Filipenses, no capítulo 4, foi escrito pelo apóstolo Paulo para os cristãos em Filipos, uma comunidade que serviu de conforto para Paulo por ser um exemplo de perseverança na fé. No final da carta, Paulo conta o seu exemplo de luta e testemunha as dificuldades que enfrentou, mesmo assim com a paz de Deus que o sustentou em todo o tempo. Muitas pessoas vivem uma aparente paz, mas dentro do coração há uma expectativa quanto ao mal iminente. Jesus nos prometeu: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Não se turbe os vossos corações, nem se atemorize. João 14, 27. Para ensinar que a verdadeira paz vem de Deus e não do mundo. Irmãos, imagine uma situação, simplificando um pouco, que um senhor, isso eu ouvi no hospital, o coronavírus bateu e ele se entristeceu, foi entubado. Ele chamou o médico e disse assim: ei, eu te dou 80 mil para tu me curar dessa corona, né? Desse vírus. E o médico olhou assim: eu não posso fazer nada. Ele olhou assim: tem mais 50 mil, se você quiser eu mando alguém da minha família trazer. Eu mando ele vir com a maleta para te entregar. O que adianta, irmãos? Ele está no leito, tem um mundo de dinheiro, no desespero da dor, e não poder ter alegria. A gente vai numa casa de um senhorzinho pobre, que às vezes nem o gás da cozinha tem, mas ali o fogozinho de lenha, e você vai lá e está lá louvando, cantando, uma alegria tão grande, né? Que a gente se alegra. Né? O que é paz, irmãos? Paz é você pegar, irmãos, colocar a tua cabeça no travesseiro e dormir um sono tranquilo, sem precisar se incomodar com situação nenhuma. Paz é você se acordar e olhar o sol brilhar e dizer assim: Deus, obrigado por este dia. Aleluia. É paz. Eu conheci que chegou e relatou e disse assim: se eu soubesse que riqueza trouxesse dificuldade, eu não teria enriquecido. Enriqueceu da noite para o dia essa pessoa. Tive o privilégio de trabalhar ao lado dela. Mas ela chegou e disse: eu não tenho mais um sono tranquilo. Eu durmo pensando nas coisas. Eu me acordo mais cansado do que antes. Pensando e não chega em lugar nenhum. A tribulação chega, os conflitos chegam e a paz falta. Por esse motivo, irmãos, a verdadeira paz vem em estar bem com Deus. Quando se refere a estar bem com Deus, também requer que Deus esteja bem conosco. Há uma retribuição entre si. Não me adianta, irmãos, eu estar nos pés do Senhor, tentando estar bem com Ele, se Ele não estiver bem comigo. Tem que ter uma retribuição, né? Tem que ter. E de que forma, pastor, eu consigo? Deixa o Espírito Santo te falar. Deixa o Espírito Santo trabalhar, porque a função dele é essa. O Espírito Santo nos testifica que somos filhos de Deus. E Ele nos consola. E diz no louvor: ainda que não sabemos pedir, Ele intercede com gemidos inexprimíveis para nos dar vida com abundância.
Mas tem pessoas, irmãos, que não querem, infelizmente. Tem pessoas que rejeitam. E tem pessoas que menosprezam. E tem pessoas que zombam. E tem pessoas que tentam, mas não conseguem. E pastor? Por que não consegue? Porque não persevera. Por que não consegue? Porque desiste. Porque o céu é tomado por esforço. Te esforça que eu te ajudo. Me busca e me encontrareis. Porque se tu passares 2 dias sem comer, tu se desespera atrás de comida para tu encher a tua barriga, não é? Mas quando está morrendo espiritualmente, parece né? Nem se incomoda. Eu estou me esfriando espiritualmente, mas deixa para lá, depois eu me renovo de novo. Que é isso, irmão? Se eu parar de comer 3 dias, missionário Paulo, eu morro. A barriga começa a baixar. E a roncar, né? E a roncar. Por que tem pessoas que passam 3 dias, 6 dias sem vir para a igreja, 7 dias, 15 dias, 20 dias, e não sente saudade do papai? Né, irmãos? Não dá para entender esse povo, né? E quer ter paz. E quer ser feliz. E quer que a família seja feliz. E não busca Deus. Quer viver de qualquer jeito. Deus não é brinquedo. E Deus não se deixa conjecturar da forma que a gente quer, Paulo. Tem pessoas que conjecturam Deus e dizem assim: Deus, eu vou fazer dessa forma, tá bom? E ele mesmo responde dentro do coração dele: sim. Ele mesmo pensa e depois repensa: sim, meu servo. Será que foi Deus? Não. A verdadeira paz, irmãos, tem em quem tem comunhão com Deus. Ainda que se atribulam os mares, ainda que as águas rujam, a Bíblia diz que Deus, se Ele não fizer o mar se abrir, Ele pega nas tuas mãos e você vai caminhando sobre o mar. Boa glória a Deus. A Bíblia diz que Ele dá ordem aos corvos. Sabe o que é corvo? Não é urubu não, viu, irmãos? Para trazer comida. A Bíblia diz que Deus, Ele faz descer o maná do céu. Porque te abates, ó minha alma, Se comove, perdendo a calma. Mas a gente se incomoda com tudo, né, irmãos? A gente se incomoda com as nossas vestes. A gente se incomoda com o carro do vizinho. Se incomoda que o vizinho está prosperando. Se incomoda com tanta coisa. Se incomoda com o aluguel no final do mês. É normal. Se incomoda se o dinheiro vai pagar. Mas não se incomoda de se abençoar espiritualmente. De parar e dizer assim: eu preciso me alimentar espiritualmente para mim ter visão, para dominar a parte física. Irmãos? Como é que eu vou dominar a parte física se eu estou cego espiritual, irmão? Como é que eu vou ter domínio da minha vida se eu não tenho domínio dentro do meu ser? Como é? Como é que um cego vai guiar outro? Eu mesmo, eu estou falando de mim. Como é que eu, cego, vou guiar a minha vida física? Não tem lógica, né? Primeiro eu tenho que ter visão espiritual, para que a visão física desperte em mim o desejo de crescer espiritualmente. Porque a Bíblia diz que quando Saulo orou, Deus mandou um homem de Deus botar a mão sobre ele, e dos seus olhos caiu como escama e ele conseguiu enxergar novamente. Antes ele não conseguia. E eu não consigo enxergar. Eu só consigo apontar. Eu não consigo me enxergar. Eu olho para o defeito do meu irmão, da minha irmã, e não olho para o meu. Como é que eu vou ter paz pela misericórdia, se eu não tenho paz dentro de mim? Como é que eu vou transmitir alegria, se eu não tenho alegria dentro de mim?
Por esse motivo Deus me deu essa palavra. Eu estou tomando muito tempo no esboço. Ô, glória. Mas se não der tempo, irmão, a gente vai continuar. Aleluia. Versículo de número 4. Quem pode ler aí em nome de Jesus? Primeiro versículo, alegria. De Filipenses 4:4. Só o primeiro versículo, irmãos. Deixa a Bíblia aberta nesses versículos. Ô, glória. Lê. Deixa me ler. Vai, entenda. Amém? Amém. Samir vai ler. Pode ler, viu? Pode. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos. O que é se alegrar? O primeiro sintoma da paz é a alegria. Já o contrário é uma pessoa tensa e triste, que não está em paz. Estar em paz é estar alegre e descontraído, mesmo que a situação é difícil. Uma pessoa que vive em paz consegue sorrir. O bom humor acompanha quem transmite a paz. Às vezes conseguimos até rir dos problemas, né? Não tem? Pessoas que estão bem, apesar da vida estar um pouco complexa, né? Para não dizer palavras agressivas. Mas a pessoa está bem. E a gente olha e a gente diz assim, como é que pode um negócio desse? O irmão ou a irmã está passando por uma luta grande, mas a gente olha, aquela pessoa é feliz. Porque a felicidade não vem das coisas materiais, e sim das coisas espirituais. Bem simples de se entender, não é? Deixa eu dizer mais uma vez para a igreja compreender. A felicidade vem das coisas espirituais Ô, glória. e não das coisas físicas. Paulo e Sila estavam presos, iam morrer, e eles salmodiavam e oravam. Capítulo de número 16 de Atos, versículo de número 25, se os irmãos quiserem buscar para ver. Lá no livro de Atos, no capítulo de número 12, vai dizer que Pedro estava guardado dentro de uma prisão para ser morto, porque os dois que estavam com ele já tinham sido mortos. Agora seria a vez de Pedro. Mas eles pensaram assim, deixa ele guardado aí, quando passar esse período, a gente vai matar. Sabe o que foi que Pedro fez? Está pensando que Pedro foi chorar? Foi fazer que nem a irmã. Foi dormir, irmãos. Sabe o que foi que Paulo disse? O morrer para mim é lucro. A pessoa olha e diz assim, os banqueiros, né? Quanto é que o banco está rendendo aí por mês? Rapaz, está pouco. O nosso viver é que o lucro esteja mais em cima, as ações, né? Porque se não tiver, a gente morre. Estou falando de finanças. Mas o apóstolo Paulo disse assim, o morrer para mim é lucro E o viver para mim. e o viver é Cristo. Por que ele diz que o viver é Cristo? Porque sabemos que o próprio Cristo disse que no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Por esse motivo ele disse, se eu morrer hoje eu vou para lá. E se eu viver aqui eu ainda vou ter um monte de tribulação, porque eu vou estar com Cristo. Porque quando a gente sai da presença de Cristo, aparentemente o mundo abraça. E tudo se faz como se fosse uma alegria. Mas é uma alegria falsa. Sai da presença de Deus para ver. Aparentemente tudo melhora. Mas a tua alma está com os dias contados para ir para o inferno. É, pastor? Está me fazendo medo, pastor? Estou.
Sai da presença de Deus para receber as tuas passadas assim, ó, o inimigo de braços abertos, tu caminhando pro lado dele, ó. E o Espírito Santo lá chorando por você. E ele chora quando você chora. Mas tem gente que não quer chorar mais na presença de Deus. Passou, é o tempo dos anciãos, pastor. Lá na pré-história. Lá no tempo primitivo. Que os crentes choravam, hoje não. Se a igreja está seca, traz os cantores que estão na mídia para dentro da igreja. Né? Missionário Paulo. Faz aí uma campanha avivalística, né? Campanha de prosperidade financeira, que vai vir gente. Mas vai pregar salvação para esse reino? E tem pouquinho, né? Mas os pouquinhos que vem, Deus vai sarando, Deus vai curando e Deus vai dando alegria, irmão. Aleluia, Deus. O Espírito Santo, Deus, ele castiga o filho no qual ele ama. Se está martelando dentro do teu coração é porque Jesus te ama. Porque Jesus quer fazer algo impossível dentro de ti. Segundo versículo, equilíbrio. Primeiro versículo, alegria. Segundo, equilíbrio. Quem pode ler aí? Versículo 5. Seja a vossa equidade. O microfone aqui, né? Seja vossa equidade doutrina e todos os homens fé está no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está Senhor. o Senhor. Equilíbrio, né, irmãos? Rapaz, ultimamente a gente tem visto crente desequilibrado. Crente, quando o pastor fala alguma coisa, pastor, me dá minha carta de transferência que eu quero sair desse ministério. Crente desequilibrado. Eita, glória. Chegou um irmãozinho que disse assim: pastor, eu vou sair dessa igreja. Por que, meu filho? Porque toda vez que eu olho tem gente falando, pastor, tem gente no celular, tem gente se levantando, tem gente que não dá atenção para a palavra. Eu vou sair, pastor, não vou ficar mais aqui não. E meu filho, antes de tu sair, faz um favor para mim. Vai lá no bebedouro e pega um copo de água e traz para mim. Ele foi todo contente, encheu o copo até esborrotar. Tá aqui, pastor, a sua água. Não, sério. Eu quero que você pegue esse copo de água e faça um retorno na igreja. Faça umas voltas na igreja. Não deixe pingar nem um pingo no chão. E ele foi dando atenção. Hoje eu saio da igreja, olha. Fez o retorno, quando ele chegou. Deixou cair algum pingo? Deixei não, pastor. Tu conseguiu ver alguém falando? Consegui não, pastor. Porque eu estava olhando para o copo. Tu conseguiu ver alguém se levantando? Consegui não, pastor, porque eu estava olhando para o copo. Eu estava olhando para o copo, pastor. Pois vai se converter, filho, que quem está errado é você. Olhe para Jesus, irmãos. Seja equilibrado. Se o teu irmão do lado está falando alguma coisa, olhe para Jesus. Se você for e ele ficar, problema dele. Problema dele, irmãos. É pesado, né, pastor? Mas eu vou fazer o que, irmãos? Ficar junto com ele? Só para alegrar ele? Ei, tu não vai para o céu, eu também não vou não. Só para me te alegrar. Misericórdia. Irmão, vamos junto. Segura na minha mão. Vamos junto. Te converta, irmão. Tenha vergonha na cara. Oh, glória a Deus. Tem pessoas que não tem mais esse impacto de falar. Né? Porque senão o irmão vai ficar com raiva de mim. Melhor que fique e seja consertado do que morrer desconcertado, irmão. Mas a verdade é para ser dita. Doa a quem doer. Equilíbrio. Seja a vossa moderação conhecida em todos
Outra característica da verdadeira paz é o equilíbrio. Uma pessoa inconstante não vive em paz. Existem pessoas que são bipolares e outras pessoas que já são multipolares. O que é isso? Bipolares, irmãos. É uma pessoa inquieta, né? Uma pessoa que se incomoda. Se o irmão sorri, está se incomodando. Se o irmão está triste, se incomoda. Se incomoda se o irmão botar uma roupa diferente, se incomoda. Tudo se incomoda. São pessoas bipolares. Por esse motivo nós não temos que olhar essas características, mas temos que nos vigiar. Ou seja, um dia está de uma maneira e outro nem sabe como está, né? Tem pessoas que estão alegres hoje e amanhã está triste. A gente não sabe por quê e nem por qual motivo. Eu conheci pessoas, irmãos. Eu conheci um que se destacou, que era chamado o cara de fases. Tem as fases, né? Tem a mulher de fases, né? Mas esse era o cara de fase. Quando a gente estava do lado dele, ele abraçava, ele beijava, colocava a mão no bolso, dava dinheiro se possível. Quando você se ausentava, era que nem um coxinha. A tesoura comia. Eu não vou falar por causa de ética, mas eu conheci, irmãos. E eu não estou mentindo. Minha esposa sabe quem é. Equilíbrio nós temos que ter dentro de nós. Nós não temos, irmãos, a possibilidade de estar com a cara feliz todos os dias. Não temos. Ninguém é capaz de sorrir todos os dias, né? Não vamos ser egoístas de dizer que sim. Tem dia que a gente está só Jesus na causa. Mas tem um motivo, irmão. Não tem? Nem por isso eu vou descarregar no missionário Paulo. Ele diz assim: missionário Paulo, deixa eu quieto, porque eu estou cansado. Quantas e quantas vezes eu pedi, missionário Paulo, me desculpe, mas eu vou descansar um pouquinho aqui no quarto. Não? Ele fica conversando com a diaconisa Cláudia: eu vou descansar um pouquinho, porque eu não estou bem. Não é todo dia que eu estou bem. Não é não? Porque às vezes ele está lá e a gente quer estar conversando, mas tem dia que eu estou tão mal, deixa eu quietinho no meu canto, né? Que é para mim não falar besteira. Né, irmãos? A gente tem que ser verdadeiro. Aí o missionário Paulo lá chega com a cara toda emburrada, eu vou dizer uma palavra agressiva e ele já diz assim: rapaz, o pastor, eu não vou nem passar mais na casa dele, não. Você lembra quando eu passo lá e fica me agredindo verbalmente? Seja verdadeiro, irmão. Se não está bem, diga para o teu irmão. Porque senão o irmão vai pensar que você está com raiva dele. Né? Deixa eu quieto no meu cantinho, irmão. Não é contigo, não. O problema é outro. Temos problema. Nós temos que ter equilíbrio, irmão, para não machucar o povo. Já quem recebe a paz de Deus consegue manter a constância no seu temperamento. A verdadeira paz é equilibrada. Aleluia. Irmãos, eu não vou passar do tempo, viu? Tá bom a palavra, mas eu vou me manter dentro do tempo. Terceiro versículo, sexto, tranquilidade. Quem pode ler aí o 6? Tranquilidade. Primeiro, alegria. Segundo, equilíbrio. Terceiro, tranquilidade. Leia aí, irmão, para a gente ganhar tempo. Não esteja inclinado por coisas alguma. Antes de vós perfeições, seja em tudo conheças diante de Deus pela oração, súplica com ação de graça. Essa é boa, viu? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas com ações de graças. Exemplo:
O irmão vai fazer um plano de comprar alguma coisa para você que seja importante. Ela vai se tranquilizar, mas no momento que ela quer aquele objeto ou aquilo, ela vai consultar pessoas e às vezes se fica embaraço, ansiosa para conseguir aquilo. Ela fica lutando dentro de si, procurando maneiras e falando para o mundo inteiro, né? Rapaz, eu tenho um sonho de comprar uma casa da Caixa. Eu vou comprar uma casa, não sei o quê. Aí fala para Deus e o mundo, mas não fala. Fala para o mundo inteiro, desculpa, mas não fala para Deus. Não andeis ansiosos. Tenha calma, irmãos. No momento que Deus quiser, você vai conseguir. Todos nós temos capacidade de conseguirmos o que nós queremos. Basta que nós deposite a nossa fé em Cristo Jesus. E pastor, tudo quanto pedirdes em oração. Em oração, irmão. Orar é saber esperar. Orar é ter paciência. Orar é perseverar. Orar é confiar. Orar é acreditar, é agir. Eu já pedi em oração, agora eu vou me deitar na minha rede e vou esperar o dia amanhecer que vai chegar na minha porta. Oxi. E é assim? Deus já falou, eu estou debaixo de promessa, pastor. Eu vou ser um cantor. E tu está ouvindo música evangélica? Não, pastor. Tem umas músicas que eu não gosto, não. Oxi. Eu vou ser um tecladista. Aí quando vem pro teclado, às vezes fica... Meu Deus. Desculpe, viu? Mas é uma realidade que a gente vê, irmãos. Se eu tenho um sonho dentro de mim, eu tenho que despertar em mim o desejo de conseguir, irmãos. Viu? Eu, depois de muito teimar, de quebrar a cara, aí eu me coloquei no meu lugar. Porque o Espírito Santo já tinha me falado. E eu peguei e teimei. Primeiro veio o pastor, que os irmãos já sabem o que aconteceu. O primeiro não era para ele estar, mas se foi permitido dele estar. E eu não ouvi o meu chamado que Deus tinha comigo. E Deus levou ele lá para Maracanã. Aí eu teimei com Deus. Trouxe mais um. Ele por si só ele quis sair, não por minha parte, né? Aí eu disse assim: Deus, você tem um chamado, então me capacita. Eu quero viver para o Senhor. Deixa eu ver o teu agir na minha vida. Deixa eu olhar e ver o Senhor cuidar de mim. Deixa eu ver. Em muitas das tribulações que eu passei, eu olhei e vi a mão de Deus. Exemplo: na parada esperando o ônibus, vem uns 2 indivíduos na moto assaltar. Eu com o celular no bolso faço carreira. Aí tem os rapazes, acho que tá corajoso mesmo, homem com a arma na mão, ele corre. Chegou o tempo de morrer não, viu, pastor? Aí vem a irmã, vem pregar, e desde que eu te dou o livramento de morte para um dos teus, não é teu irmão não. Aí eu disse: Deus, tu me livrou da morte. É isso que a gente tem que ver, irmãos, ver Deus cuidando, ver Deus zelando. Quantas e quantas vezes eu dobrava o meu joelho e dizia assim: Deus, não deixa que esse coronavírus venha chegar a tribular as irmãs não. Todos já conhecem. Não foi uma nem 2 vezes não, irmão. Foi várias. Pedindo, orando, buscando e dizendo: Deus, se tu estás conosco, te revela, Senhor. Nos converta. Nos revista de temor, de obediência. Para que a gente não seja pego desapercebido, irmão. O que me adianta eu estar passando 10 anos pregando a palavra de Deus e não me converter? Que crente que eu sou? Não sou nem Judas.
Né? Por esse motivo nós temos que ter, irmão, dentro de nós tranquilidade, dormir o nosso sono tranquilo em Cristo Jesus. Porque só assim nós vamos vencer nas tribulações. Quem procura a paz consegue ser tranquilo, mesmo em meio ao tumulto de muito trabalho. Tranquilidade não é falta do que fazer, e sim conseguir fazer tudo de maneira pacífica e calma. A fonte da paciência toda é a vida de oração, pois sempre que estamos começando a perder a paz, aprendemos tudo diante de Deus e voltamos a ficar tranquilos, sabendo que tudo está nas mãos do Senhor. Tem gente, irmão, que faz uma tempestade num copo d'água. Eu sou o pastor da igreja, e se eu vejo que uma afronta está se levantando, eu não posso perder a minha paz. Por quê? Porque senão eu vou perder o meu equilíbrio. Eu tenho que transmitir paz dentro de mim. Ainda que a igreja não entenda, mas esse pastor é bobo, esse pastor é isso, aquilo, outro, deixa falar, irmão. Esse pastor eu vi ele de uma forma, de um jeito, de um outro, deixa falar, fale quem quer. Se eu estiver bem com Deus e Deus comigo, irmão, que o mundo se granjeie entre eles. Exemplo, se eu ver um irmão, eu estou aqui, se eu ver um irmão ali no confronto, eu vou me desequilibrar? Não vou. Eu vou procurar apaziguar. Por quê? Porque eu estou numa responsabilidade de liderar. E o verdadeiro líder não é o que confronta, a não ser que seja algo para edificação. Porque tem momentos de se falar que quando a gente pensa, é melhor a gente reter, para que a gente não venha perecer, ou mesmo passar por uma consequência. Temos que ter equilíbrio mentalmente, espiritualmente e visivelmente. Tem pessoas, irmãos, desculpe dar palavras, mas os irmãos vão rir, que os irmãos vêm para a igreja e chega uma pessoa que não está com as vestes adequadas, o irmão não tira o olho, irmão. Né? Não é isso? Eu não estou falando de nós, eu estou falando dos crentes. Que equilíbrio eu vou ter, irmão? Aí precisa da esposa chegar lá e tacar-lhe uma na orelha. Show de orelha. É, irmão? Mas para que ela não veio vestida para a igreja? Adão andava nu e Eva também. Não, uma relação dos dois. Temos que vigiar até no olhar, irmãos. Porque nós pecamos. Porque nós pecamos. Os olhos são a fonte da alma. Se os teus olhos for bom, toda a tua alma será boa. Se os teus olhos for mal, tão grande é as trevas que há em ti. Porque dentro dos olhos a gente vê o espelho da alma, através do olhar. Quando o olhar está bem, a gente não é cabisbaixo. A gente consegue visualizar o outro e ter uma visão da pessoa pelo olhar. Os psicólogos falam assim: você se assenta na entrevista e quando você olha para a psicóloga, ela já sabe de que forma você está. Se você está confiante, se você está com medo, está nervoso, ela sabe. Ela vai fazendo pergunta para ver de que forma tu vai proceder. Equilíbrio, irmãos, é buscar o Senhor. Equilíbrio é saber ter paciência de esperar e olhar que é o tempo dele e não o nosso. 10 minutos. Dá para ler só mais um. Ainda tem mais 3. 7. O quarto. Compreensão. Versículo 7. Quarto, compreensão.
paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Irmãos, o que tem de crente incompreensível não é de brincadeira. O crente que só entende a sua parte, o seu lado. E quando eu olho em si, eu não conjecturo só os crentes, mas eu posso abranger mais a sociedade. Quando eu estava liderando, eu tive o privilégio de trabalhar com ele lá na Indaiá, não liderando, mas quando eu estava lá na Cabrais, sabe o que acontecia? O funcionário chegava para mim e disse assim: Leonardo, aconteceu isso. E foi. Fulano falou isso comigo. E eu quase que eu dava um soco nele. E foi. Se tu não disciplinar ele, eu não vou mais ficar nessa máquina não. E foi. Tá bom, me dá só meia hora que eu resolvo. E lá na onde estava o fulano: ei, bora lá fora conversar. Aí, bora. Chegar lá fora aí, me conta o que aconteceu. Eu quero te ouvir. Aí contava uma outra coisa, irmãos, né? Foi ele. Tá. Aí diz assim: rapaz, como é que pode, né? Como é que pode? A gente tem que entender, irmão, e compreender as duas partes para que se tome uma decisão, ou que se haja remissão. Porque quando a gente ouve só uma parte, a gente pode ser injusto. Porque quando se conta os seus problemas, não vai contar o que aconteceu com o outro, não. Exemplo: o filho chega em casa e: mamãe, eu apanhei lá no colégio. E foi, filho, foi. Aí a mãe chega curiosa para a professora: o filho está apanhando aqui no colégio. E a professora assim: calma, mãezinha, o teu filho é isso. E o teu filho não é esse santinho que a senhora pensa, não. Por isso que ele achou quem, né? Diz o ditado: quem procura acha, né? Aí chega em casa: mamãe, eu apanhei no colégio. Foi, filho, foi. Chegava em casa e a mãe dizia assim: pois se prepara que vai levar outra sola. Eu era desse jeito, papai de gente ficou pro colégio, ir lá pedir alguma coisa, chegar reclamando, apanha. A professora pegava assim na azuleira, tava no calor de milho e pedra. E depois chegar a ficar reclamando, chegar em casa com a orelha vermelhinha, que só dói, o que é isso? Não foi nada não. Não foi ninguém ver a máquina. Não foi nada não, a orelha dele do céu. Irmãos, E semana passada, eu dizia o pastor falando sobre bipolar, e pastor, pode fizer esse negócio aí comigo mesmo. É uma meiazinha que eu gosto tanto, aí eu tirei minha bota, toda que eu vou descansar no almoço, aí fiquei com meu pezinho lá, achando bom o ventinho, eu não tinha olhado, o buraco como é doido no dedo. Morria, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí a pessoa tirava minha bota e esconderam minha bota. Eu digo: bota, meu senhor, cadê minha bota? Aí eu fico no banho já. Aí eu digo: pro meu lindo, ó, vai lá e arranca os pais de meia para ele. Quando eu olhei, eu digo: menino, cadê minha bota? Em nome do Senhor Jesus. Minha mãe, sua meia, eu digo: assim mesmo, vai entrar o ventinho. E foi uma briga para rebolar essa meia. Eu dei a bota. Irmãos, o que tem crente que não compreende um ao outro e nem se coloca no lugar do outro, não é de brincadeira, viu, irmãos? Tem crente que é o santão, tem. Só ele que é santo, a igreja não é. Tem crente que só dá glória quando ele está com o microfone. Se eu pegar esse microfone da igreja, já dá um reteté de glória. Porque o irmãozinho está fazendo a igreja ficar fria. Dá o microfone aí, irmão. Meu Deus. E ele é o dono da glória, por acaso? Porque tem crente incompreensível, não está de brincadeira, irmão. É muito. Não é pouco, não.
A paz traz certeza de compreensão que está vivendo de todas as decisões que toma. Uma pessoa sem paz vive confusa entre o coração e o sentimento, e a mente e o pensamento. Está com dúvida entre o que fazer e o que sabe ser correto. Fica a paz de muitas pessoas que acabam seguindo seus instintos e causando mais problemas. Mas a verdadeira paz guarda nossos pensamentos e emoções além do nosso entendimento. A verdadeira paz traz compreensão. Quem não tem paz vive confusa, o coração confuso, a sua mente embaraçada, principalmente quando se é adolescente, quando se é jovem, quando começa a gostar de alguém, que não consegue mais ouvir conselho dos pais. Isso atrapalha. Por quê? Porque quando se recebe um conselho do pai, é porque o pai já tinha experiência, né? Mas tem momento que não se tem essa atenção. Por quê? Porque está confuso e incompreensível.